Então vamos lá. Bom dia a todos que estão conosco. A Ana Clara, ao Cauã, ao Jonatas e ao Samuel. Vamos abrir o livro na página 56. Quem não tiver livro, resgata o módulo da semana passada. Oi? Livro 3 ou 4? Livro 3, tá? Livro 3. Nós vamos fazer a correção do último módulo do livro 3 e posteriormente vamos para o livro 4. Vocês já estão com o livro 4? Sim ou não? Não. Não? Ok. Então vamos lá, pessoal. Página 56, módulo 18, praticando em casa. Tem um pequeno texto para ser lido, falando sobre a geração do celular. Então vamos à leitura. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam entender, ter mais. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam no trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. E até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredita que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferências aos bate-papos, olho no olho, são situações que fortalecem o relacionamento e o amor. Da Silva e Inaé Soares. Escola João Moreira Barroso, setembro de 2017, professor Maurício Araújo. Pessoal, a gente vê que é um texto aí falando sobre o mau uso, das tecnologias, o uso em excesso de tecnologias, como celulares, redes sociais, enfim, E o texto ele afirma para a gente que isso está afastando as pessoas uma das outras, A gente está se afastando de ter contato físico. Estamos só tendo contatos virtuais, E com essa pandemia, só intensificou mais esse contato virtual aí. Número 1. Qual o assunto do artigo de opinião? Eu botei o uso excessivo do celular na população. Correto. Jonatas, Sou eu. Perfeito, Jonatas. Tá corretíssimo, tá?
Ele vem tratando justamente sobre isso daí mesmo, o excesso do uso da tecnologia. O nosso texto aqui, ele trabalha o celular. Número 2. A finalidade do texto é A. Informar sobre o avanço das tecnologias. B. Apresentar dados históricos sobre as redes sociais. C. Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Ou D. Informar sobre a importância do celular na comunicação. Letra C, eu acho. Eu marquei a C, mas eu fiquei de dúvida entre a C e D. Mas eu marquei a C. Então, pessoal, foi o Cauã, né, que respondeu. E o Jonatas. Então, galera, aí a letra C está correta. Por quê? Qual é o gênero que nós estamos trabalhando? A gente está trabalhando aqui novamente, né? Porque a gente já trabalhou isso lá atrás quando a gente falou editorial. A gente falou sobre a diferença do editorial e do artigo de opinião, tá? São duas situações aí diferentes, né? O editorial, como a gente relembra lá, vem trazendo a opinião do corpo jornalístico, né? Do corpo editor. Já o artigo de opinião, ele vem trazendo a opinião de um articulista, de um repórter, de quem ali está formulando esse artigo opinativo, tá? E aqui a gente está abordando novamente, tá? Um artigo de opinião. E essa finalidade aqui do texto, como a gente viu e vocês responderam, é o que? Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. 3. Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? A. Eles estão passando todo o tempo livre nas redes sociais? B. Os usuários usam o celular excessivamente? C. Os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais? Ou D. Usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente? Eu botei B. B também. B e... B. B de bola? Os dois falaram B de bola? É. Correto, né, pessoal? Aqui, segundo a autora, os usuários eles usam o celular excessivamente, né? Está se usando demais. Letra B, número 3. 4. Há uma opinião da autora em A. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. C. Os adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. Ou D. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. D. Eu botei D. D. D também. Acho que os dois foram D. Todo mundo D, né? Perfeito, galera. Tanto que a gente já mata essa questão aqui pela primeira palavra. Acredito, né? Ou seja, é a opinião da autora. 5. No trecho, e sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada significa que os usuários... vamos lá pelas nossas... Oi? Vamos lá, nossas alternativas. A. Passam muito tempo no celular, ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas de visão. C. Podem prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. D. São obrigados a usarem o celular. Então, ficar vidrados... Mais alguém? Correto, pessoal. Ficar vidrados significa o quê? Que eles ficam ali, sinônimos, né? Que eles ficam ali muito tempo
parece que estão hipnotizados, né? Passam tempo demais ali prestando atenção no celular. 6. A tese que a autora Inaê Soares defende está em A. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro. B. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para a leitura de bons livros. C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Ou D. Seja na rua, na praça, com os amigos ou até mesmo no trabalho. Em qual dessas alternativas há defesa da tese da autora? Eu botei letra C. Professor. Acho que letra A. Aí agora a gente já, né, desencontrou aí nas respostas. Então, pessoal, a tese que ela defende, tá, é a letra C, é que as pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Por quê? Quais são os argumentos que ela utiliza para defender a tese dela? São essas outras opções aí, tá? Que é a letra A. Os usuários, eles passam tempo demais na frente de um celular, né? Não tem contato com as pessoas à sua volta, tá? E lá na letra D também, ela está corroborando, ela está confirmando a tese dela. São argumentos que confirmam a tese dela, né? Em qualquer canto que você vai ver, a pessoa está no momento de lazer, não está dentro de casa, mas ela está com o celular na mão ali conectado o tempo todo, tá? Então a resposta correta da letra C, do número 6, é a letra C. 7. No trecho, adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações. A palavra em destaque revela a circunstância de. Qual seria a palavra? A palavra aqui, eu tenho modo, tempo, lugar e intensidade. Adultos chegam do trabalho, acredito que aqui a palavra seria já. Já vão conferir as últimas atualizações. Então seria de tempo. Eu botei letra B. B, tempo, né? Então, pessoal, a alternativa correta aí é a letra B, é tempo, tá? Porque significa o quê? Que elas mal chegam, né, ao trabalho e imediatamente elas vão conferir as últimas atualizações aí das redes sociais, né? Então, 7B. 8. O que a autora quis dizer ao escrever? A comunicação que prevalece é a virtual. A. Com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo. B. Que a comunicação real, olho no olho, está se tornando mais frequente. C. Que todos os dias as pessoas estão estão comprando mais celular. Ou D. Que a comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente. Moleza essa, né, galera? Letra C. Não, letra D, quer dizer. Letra D. Falei errado. Essa daí tá bem fácil, né? Então, D, tá, pessoal? D de dado. Ela afirma, né, que a afirmativa dela lá em cima já, né, puxa a letra D, que a comunicação por meio de aplicativos de celulares se tornou mais frequente, tá? 8D de dado. Pessoal, quero passar aqui uma informação extra para vocês. Enquanto isso, vocês vão lá abrindo o PDF do módulo 19, tá?
O livro 4, perdão, nós vamos a cada módulo entregue, pessoal, eu vou dar meio ponto, tá? Então, fiquem aí atentos às atividades, tá? Entregue na data certa, tá bom? Para vocês estarem aí ganhando meio ponto. Ou seja, nós temos 6 módulos, vocês fazendo essa entrega das atividades, tá? Até o dia da aula, vocês estarão recebendo ao final do bimestre 3 pontos, tá? Meio ponto cada módulo. Hoje nós trabalharemos o módulo 19 e o módulo 20 do livro número 4. Pessoal, quando eu quis dizer até a aula, tá? Eu estou dizendo o seguinte, até a nossa próxima aula, vocês têm o prazo para entregarem aqui o módulo 19 e 20, tá? Dúvidas com relação à informação? Não. Ok. Então, vamos lá. Aqui, no módulo 19, ele continua, né, lá o nosso último módulo do livro 3, que é o módulo 18, tá? Eu tenho aí o texto opinativo 2, que a gente vai trabalhar essas questões aí, do que se trata um texto opinativo. A gente abordou lá no texto opinativo o artigo de opinião, e aqui a gente vai abordar alguns outros pontos aí relacionados ao texto opinativo. Quem lê para mim esse texto, galera? Alguém se habilita a ler? Eu começo. Consegue escutar? Uhum. O texto opinativo 2, né? Do módulo 19, né? Sim. É isso, né? É Jonatas, né? Ok. Eu me sinto uma assassina, diz costureira. Faz 2 anos que Lúcia, 44, tem pesadelos com crianças queimando seu corpo todo. Ela acorda apavorada e imediatamente se lembra dos 2 abortos que fez. No último, em 2005, quase morreu. Com um filho de 24 anos e 2 netos, ela se diz arrependida e culpada pelo que fez. Eu me sinto uma assassina, afirma. Ih, caramba, como é que eu sei do PDF? Não consigo nem chegar perto de algum bebê que a culpa toma conta de mim. A decisão de fazer abortos, lembra Lúcia, foi tomada de supetão. Tem muitas reflexões. Da primeira vez, quando tinha 35 anos, ela nem contou ao namorado que estava grávida. Decidi tirar o bebê sem falar com ninguém. Não queria passar por tudo aquilo de novo. A que ela se refere significava ter de criar novamente um filho. Quando fiquei grávida do meu único filho, meu marido sumiu, eu era novinha e tive de me virar para dar conta de educá-lo. Bom, decidida a abortar, conseguiu com uma amiga comprimidos de um medicamento para tratamento de úlcera, que é usado como abortivo. Paguei R$ 150 e não tive problema nenhum. Há 2 anos, Lúcia... Só um minuto, Jonas. Alguém quer continuar a leitura? Eu posso continuar onde é que parou? Há 2 anos. R$ 150, não tive problema nenhum. Há 2 anos. Há 2 anos, Lúcia engravidou de novo e também resolveu pelo aborto. Dessa vez, porém, consultou o namorado que também não tinha criança. Por R$ 290, ela conseguiu o remédio, mas deu errado. A costureira começou a ter uma hemorragia interna e foi levada às pressas ao hospital das clínicas. O feto já estava há quase 3 meses. Ela ficou por 2 dias no hospital e teve que submeter a uma
curetagem para a retirada dos restos do bebê. Em nenhum momento Lúcia admitiu que tinha usado o abortivo. Eu ia morrer e ninguém ia saber do que. Talvez algum médico tinha desconfiado, mas até hoje nem meu filho sabe. Ninguém diz. Além do medo Cauã? A voz dele ficou baixinha. ficou baixo? Eu acho que voltou agora. Voltou? Voltou. Voltou. Além do medo... Além do medo que tinha da morte, temia ficar presa. Não queria ir para a cadeia, por ter feito um aborto. Ela escapou da prisão, mas não dos fantasmas que os abortos deixaram em sua cabeça. Não sei se o pior é morrer ou viver assim. Se pudesse afirmar, teria levado as gestações adiante. Não aconselho a ninguém abortar. Minha vontade é sair pelas ruas com cartazes dizendo: não façam aborto, tenham amor à vida. Obrigada, Cauã. Então vamos lá, galera. Obrigada, Cauã, e obrigada ao Jonatas. No texto acima fica clara a opinião do autor. No caso aqui, né, pessoal? Deixa eu ir lá em cima. A reportagem é da Daniela Toffoli, tá? Então é da autora. Inclusive, percebe-se sua visão do problema. Esse tipo de texto classifica-se como texto opinativo. O texto opinativo é um tipo de texto em que o autor do texto apresenta um ponto de vista e o defende ao longo de vários argumentos, de tal modo que o leitor seja convencido ou não quanto à opinião do leitor. Esse tipo de texto exige que o leitor tenha amplo conhecimento de determinado tema, domínio de linguagem e alto poder de persuasão. E o mais complexo dos textos, porque ele requer um autor que não somente possua muitas informações, mas saiba processá-las, analisá-las. Exemplo de gêneros textuais em que aparecem os textos opinativos. Temos lá a dissertação, o ensaio, o editorial, propaganda, entre outros. Nós já vimos o editorial, tá? Nós vimos também a reportagem, alguns exemplos, né, que eu estava aqui falando com vocês de textos opinativos, né? A dissertação, a gente tem lá a dissertação argumentativa, né, que trabalha com essa questão da opinião. Ensaio a gente ainda não viu, a gente já viu o editorial, nós já vimos a reportagem, a propaganda, nós já vimos ali por alto, e temos outros gêneros aí. Como desenvolver um texto opinativo? Os passos são, primeiro, interrogar o tema. Como que eu vou interrogar o tema? Eu pergunto a esse tema sobre o que eu acho, né? Qual seria a minha visão sobre esse tema. Muitas vezes o tema aparece em forma de pergunta. Caso isso não aconteça, transforme em questionamento para facilitar o desenvolvimento. Tá? O meu segundo passo é responder com opinião. Ou seja, já que eu tenho aí o questionamento, né, eu agora vou responder a este questionamento. Por que, né, eu concordo ou eu discordo com esse ponto de vista? Tá? O meu terceiro passo é apresentar uma justificativa básica, ou seja, se eu falo que eu não concordo ou que eu concordo, por que eu não concordo com isso? Qual é a minha justificativa que concorda ou discorda, com esse tema, com esse ponto de vista aí abordado, tá? Eu tenho aí o meu quarto passo, que é apresentar justificativas
auxiliares, tá, pessoal? A gente tem ali a minha justificativa básica e, posteriormente, dentro dessa justificativa básica, eu vou procurar outros motivos que vão confirmar a minha primeira justificativa, tá? Posteriormente, eu tenho aí um fato exemplo, né? Expor aí um fato exemplo que está em caráter opcional. Nesse fato exemplo, eu posso utilizar aí alguma recordação, algum fato que aconteceu com uma pessoa próxima ou que eu ouvi falar, enfim, né? A gente tem aí vários critérios de fatos exemplos, podem ser estatística, podem ser fatos exemplos memoriais, tá? Que a gente utiliza para confirmar, né, fortalecer essas justificativas que eu dei anteriormente, né, que são a justificativa básica e a justificativa auxiliar. E, por fim, a gente conclui o nosso assunto, né, que é aquele momento que eu vou finalizar a minha tese, as minhas justificativas ali. Eu não posso acrescentar mais informações, tá? Eu vou finalizar o assunto, eu vou concluir o meu assunto ali, na conclusão. Não posso acrescentar mais informação nenhuma. As afirmações que eu tinha de acrescentar seriam lá no desenvolvimento, quando eu estou apresentando as minhas justificativas, tá? Então, temos aí, pessoal, mais ou menos, né, o passo a passo de como organizar nossas ideias. Meu primeiro parágrafo, eu vou lá colocar o meu ponto de vista. Meu segundo parágrafo, as minhas justificativas. Segundo e terceiro parágrafo, justificativas lá. Aí, nessas justificativas, eu vou lá colocar no meu segundo parágrafo a básica, no meu terceiro parágrafo, as justificativas auxiliares. No meu quarto parágrafo, se eu tiver algum fato exemplo para expor, eu vou colocar aí no meu quarto parágrafo. E meu quinto parágrafo é a conclusão. Lembrando a vocês, pessoal, que essa quantidade de parágrafo não é obrigatória, tá? Vocês, aqui tá uma estrutura básica, uma ideia de como vocês estruturarem aí o assunto, tá? O texto opinativo de vocês. Normalmente a gente costuma dizer que um parágrafo ideal são aqueles parágrafos que tenham de 6 a no máximo 7 linhas, tá? Para não ficar muito extenso, muito cansativo, tá? Então seria mais ou menos essa base aí, 6 linhas para cada parágrafo, tá? Sintetizando, o texto opinativo tem por finalidade informar, influenciar e convencer o leitor, tá? Vamos dar uma parada aqui, vamos dar um pulo lá para o nosso módulo 20, tá, pessoal? Acessem aí comigo o módulo 20. Abriram, pessoal? Sim. Então, galera, no módulo 20, a gente tem o quê? Ele vem com o seguinte tema, né? Construindo textos. E aí eu tenho o debate, que é o assunto que a gente aborda aqui. O debate, galera, nada mais é do que um texto também opinativo, tá? Então vamos lá à leitura. Debate é uma discussão amigável entre duas ou mais pessoas que queiram apenas colocar suas ideias em questão ou discordar das demais, sempre tentando prevalecer a própria opinião ou sendo convencido pelas opiniões opostas. Ou seja, eu tenho aí duas ou um grupo de pessoas que estarão discutindo aí sobre um tema.
pegando lá o gancho com o nosso módulo 19, tá? Suponhamos que o nosso tema aí seja aborto, tá? Se eu tenho lá 2 pessoas, pode ser que uma pessoa seja favorável, tenha uma opinião favorável, e que essa minha segunda pessoa não seja favorável ao aborto, como no exemplo lá em cima, né? A costureira, né? Ela não é favorável ao aborto por conta das experiências que ela teve com o aborto, mas há quem concorde com essas práticas. Num grupo, né, a gente abre esse leque, né, de opiniões, né? Terão muitas pessoas a favor e muitas contras, e cada uma com um argumento confirmando ou não aí a sua tese. Então, continuando aqui, geralmente debates são longos e raramente se chega a uma conclusão. Porém, é uma prática considerada saudável, em que uma pessoa pode ver vários lados de uma mesma questão. Debates ou discussões amigáveis podem ser a respeito de diversos temas, como futebol, política, assuntos polêmicos, tá? Que é o texto lá em cima, né? Aborto. Eles não devem ser confundidos por brigas ou tumultos. Geralmente os debatentes são concisos e têm em mente a troca de ideias sem que haja ofensa para ambos os lados. Ou seja, né, galera? Discussão, debates de uma ideia não é briga, não é confusão, não é aquele bate-boca, por exemplo, entre vizinhos, né? Porque parou o carro na frente do meu portão, ou porque você parou na minha vaga de estacionamento no prédio, tá? Não é isso. Aqui está se falando o quê? De debates ou discussões de ideias, ou seja, eu tenho um tema ou vários temas e a gente vai discutir os pós e os contras desse tema ou temas abordados, tá? Então, etapas aí para a organização e a realização de um debate. Perdão. Escolha um assunto simples e que desperte o interesse. Na maioria das vezes, o debate ganha em animação e interesse, tá? Se tiver sido preparado previamente, o nível da informação e reflexão, leia a seguir e crie um debate. Aí temos aí um textinho, né, para a gente ler. Vende-se ilusões. Um casal abre uma toalha no gramado de um parque e ali, embaixo de uma árvore, os dois fazem um lanche felizes. Enquanto isso, várias pessoas, ciclistas com bikes arrojadas, corredores calçados com tênis de marca, motoristas dirigindo carros importados, passam e observam aquela cena que, na opinião delas, não combina com o mundo de hoje. Será possível ser feliz com tão pouco? Existe uma fórmula para ser feliz? Então a gente tem aí um tema, né? Podemos colocar assim, nós temos aí uma iniciação para uma apresentação de um assunto para debater, que são quais, né? A simplicidade da vida, por exemplo. Hoje, como nossa apresentação aqui ela mostra, raramente veremos pessoas fazendo piquenique num parque, numa área descampada, aberta, né? E aí você vê que eu tenho aí travessões introduzindo certas exposições, certas apresentações, né? Eu tenho um ciclista que passa com uma bike arrojada, ou seja, uma super bike. Eu tenho corredores com calçados de marca, motoristas com carros importados, ou seja, pessoas que têm coisas supérfluas ali de última geração, e que ele aborda o seguinte, né? Será que é possível viver
com tão pouco, ou seja, você abrir ali, estender um lençol, fazer um lanche num descampado, seria sinônimo de felicidade? Ou você ter um tênis de marca, um equipamento, um meio de transporte, enfim, algo de última geração aí, super sofisticado, será que isso traz a felicidade? O que seria a felicidade, né? Seriam pontos aí que a gente poderia abordar nessa apresentação aí. Por isso que o tema lá é o quê? Vende-se ilusões. Qual seria a ilusão, talvez? O tênis de marca? As bikes arrojadas? Ou a questão da vida ali, utópica, né? De você se sentar num descampado e aproveitar da simplicidade da vida, né? Então vamos lá. Pode-se fazer um inquérito, refletir sobre um pequeno questionário, estudar um dossiê, reunir documentação. Por exemplo, isso que eu fiz aqui agora, né? Abordando aí os pontos dessa apresentação que foi dada. Um grupo pode preparar uma exposição de cerca de 10 minutos, que servirá de ponto de partida, que é também, como eu falei para vocês, essa situação aqui acima que a gente tem, né? Eu tenho aqui uma apresentação de pontos que eu posso abordar numa discussão, num possível debate, tá? O debate deve ser organizado materialmente, ou seja, eu tenho que me preparar para a aquisição dessas informações, desses conhecimentos. Como se vai dispor a sala? Quem vai animar o debate? Ou seja, eu tenho que ter uma prévia organização, que é o quê? Eu tenho que ter o tema ou os temas, eu tenho que ter o espaço. Eu vou fazer isso dentro de sala de aula? Não, vou fazer isso no refeitório, vou abranger aí várias turmas, pegando um tema, por exemplo, né? A questão do celular que a gente trabalhou lá em cima, né? Esse excesso de tecnologias que somos expostos hoje. Quem vai fazer essa apresentação? Quem vai animar o debate, tá? Então temos lá, abaixo, papel do animador. O animador, ele lança o debate, expondo com clareza o assunto, que foi o que eu fiz aqui para vocês. Eu li o texto e eu trouxe aqui alguns pontos, né? Óbvio, aqui de uma forma improvisada, que vocês não tinham esse conteúdo de antemão, tá? Mas eu aqui abordei alguns pontos que a gente, dada aquela apresentação lá, a gente podia estar abordando aqui, tá? Meu segundo ponto lá, né? Dá palavras a cada um dos que pedem e impede de que alguém, né, perca aí o assunto, né? Ou interrompe. Por exemplo, se eu der a palavra para o Cauã e o Jonatas quer falar no meio, eu peço ele para esperar um minutinho para o Cauã finalizar aí a ideia que ele tem a expor para a gente, para depois o Jonatas concluir ou trazer um contra-argumento com relação à tese de Cauã, tá? Chama a atenção para o assunto quando se afastam dele, controla o tempo e no fim convida a que tirem conclusões. 2 secretários tomam nota das principais ideias emitidas para fazerem um balanço final. Pessoal, concluindo aqui para vocês, o que é um debate, né? É uma discussão ali sobre ideias, né? Sobre pontos de vistas. Num debate, nós temos lá uma pessoa que vai direcionar o assunto, a apresentação, quem vai falar, o tempo que essa pessoa vai falar, vai aí estar perguntando quem tem mais alguma opinião com base no assunto exposto, né? Porque normalmente num debate em grupo sempre tem aquelas pessoas que se sobressaem, né? Com mais informações, com mais detalhes, com mais argumentos. E aí também, né, o animador aí, ele vai perguntar quem tem mais alguma coisa para falar sobre aquilo ali, tá? E
a gente também tem essa questão aqui de algumas pessoas, né, 2 secretários, né, aqui um debate mais técnico, né, não seria um debate aí na escola, mas, por exemplo, a gente também poderia trazer essa situação, né, de trazer 2 alunos fazendo ali anotações das principais ideias que foram abordadas ali, dos pontos que tiveram mais relevância nesse debate, tá? Dúvidas aí, pessoal? Sem dúvidas. Ok, então vamos voltar lá no módulo 19, vamos fazer o praticando para a gente corrigir daqui a pouco, tá? 10 minutinhos para vocês. Professora, Oi, pode falar. eu não entendi um. Só um minutinho. Então, o praticando você primeiro vai ler esse texto aí, tá? E posteriormente, vamos lá, a pergunta. Ao ler o título do texto, quais eram as suas expectativas? O título do texto é assim, o Império da Vaidade. O que você esperava realmente que o texto tratasse, né? Tipo, qual era o tema, né? Quando eu falo do Império da Vaidade, a gente tem aí uma foto de uma mulher que parece que ela vai fazer várias aplicações no rosto, enfim, né? A ideia é justamente essa, dessa figura aí. E aí, depois que você leu o texto, a sua expectativa, o que você achava que o texto tratava, a sua expectativa foi frustrada ou não? Você esperava realmente esse conhecimento que você adquiriu com o texto ou você esperava outra coisa? É isso que ele está te perguntando, tá? Quais eram as suas expectativas com base no título lá? Ah, sim. Ok. Vamos corrigir, pessoal. Acabei, professor. Oi? Acabei de fazer. Ok. Então vamos lá, fazer a correção. Ana Clara, você está aí com a gente? Eu vou ler o primeiro parágrafo. Como você não leu hoje, você vai ler até o segundo parágrafo, tá bom? Até o terceiro parágrafo. Aí depois, o Jonatas lê e o Cauã lê, tá? E aí a gente retoma ao ciclo. O Império da Vaidade. Em tempos de ditadura da beleza, o corpo é massacrado pela indústria e pelo comércio, que vivem da nossa insegurança, impotência e angústia. Continua aí, por favor, Ana Clara. Você sabe? Você sabe? Isso. Você sabe por que a televisão, a publicidade e o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as vitaminas milagrosas, as modelos longínquas Linhas. e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns? Porque mesmo meio gordos, um pouco feia que fazem na praia, porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer aos participantes. O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha, namorado, tomar milkshake, sentir o sol na pele, carregar o filho bola, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça. A conversa com um amigo, o cheiro da jasmim, a rua vazia de madrugada e a humanidade sempre gostou de conviver com eles. Comer uma feijoada com os amigos, tomar caipirinha no sábado,
também é uma grande pedida. Ter um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar, despreocupar, desligar-se da competição, da áspera luta pela vida e o seu prazer. Vivemos um mundo onde relaxar e desligar tornou um problema. O prazer gratuito dos espontâneos está cada vez mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer, não se compra e se evita. O que não deixe de ser aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura próxima, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos e neuróticos. As filhas precisam ser justas, os namorados precisam ser modelos que desfilam em Paris. Os homens não podem assumir sua idade. Obrigada, Ana Clara. Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu... Obrigada, Ana Clara. Continua aí pra gente, Jonatas. Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário, um massacre da indústria e do comércio. Querem que sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda. Não porque querem que sejamos mais saudáveis, mas porque, se não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos dietéticos, nem produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, da nossa segurança, da nossa angústia. Cauã? O único valor coerente que... Obrigada, Jonatas. Valeu. Posso ler? Sim. O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo. Vivemos voltando do paralelo à procura de mundos anteriores, ou mesmo vidas anteriores. O esoterismo não acaba nunca, só muda de papo a cada bienal. Assim como o discurso de autopromoção. O narcisismo explica nossa ânsia pela fama, ânsia pela fama, Cauã? Alô? A voz dele tá baixinha. É. Tá baixinho. Cauã, você tá ouvindo a gente? Alô? Alô? Oi. Tô. Você finalizou? Quê? Você finalizou? Não, tava quase. É porque sua voz ficou muito baixinha. Tá, eu vou continuar a hipocrisia. Tá. A hipocrisia é dizer que estamos numa academia de ginástica, porque estamos preocupados com nossa saúde. Se fosse assim, já teríamos arrumado uma solução para questões mais graves, como a poluição que arrebenta os pulmões, o bagulho das grandes cidades, a falta de saneamento. Obrigada, Cauã. Estamos preocupados em marcar a diferença, em afirmar uma hierarquia social, em ser distintos da massa. O cidadão que passa o dia à frente do espelho medindo os bíceps, comparando o tórax com o do vizinho do lado, é uma pessoa movida por uma necessidade desesperada. Precisa ser admirado para conseguir gostar de si próprio. A mulher que fez da luta contra os cabelos brancos e as rugas seu maior projeto de vida tornou-se vítima preferencial de um massacre perpetrado pela indústria de comércios, como foi demonstrado pela feminista americana Naomi Wolf,
O segredo da indústria da boa forma é que as pessoas nunca ficam em boa forma. Os métodos de rejuvenescimento não impedem o envelhecimento. 90% das pessoas que fazem regime voltam a engordar e assim por diante. O que se vende não é um sonho, mas um fracasso, uma angústia, uma derrota. Ana Clara, finaliza aí para mim, por favor. Estamos atrás de uma beleza frenética, de um padrão externo fabricado que não é nem inocente. Ao longo dos séculos, beleza sempre esteve associada ao ócio. As mulheres do Renascimento tinham aquelas formas, porque isso mostrava que elas não trabalhavam. As belas personagens femininas do romantismo, branca, alabastro, qualquer tom mais moreno, como se sabe, da significação e trabalho. Beleza, luta de classe. Estamos na fase que beleza ostentatória que faz questão de mostrar o dinheiro, o tempo livre para passar a tarde em academia e mostrar, afinal, quem somos, bonitos, ricos e dignos de ser admirados. Texto bem bacana, né, galera? Paulo Moreira Leite, Revista Veja, 23 de agosto de 1995, página 79. É um texto bem interessante. E aí a gente tem lá a primeira pergunta, né? Que é o que? Ao ler o título do texto, quais eram suas perspectivas? O nosso título lá é O Império da Vaidade. O texto, ele assume qual ideia para vocês, né? Para mim, o texto, ele iria me falar sobre a questão da beleza. Aí ele me fala lá, o Império da Vaidade, sobre luxo, coisa do tipo, né? E para vocês, pessoal, o que esse título ele remeteu qual foi a ideia que vocês tiveram a partir desse texto? Do título, eu achei que ia falar sobre o Império Romano de antigamente, sei lá, porque é Império da Vaidade, eu pensei que ia falar sobre alguma coisa assim. Uhum. Sobre o pensei que... Pode falar, Cauã. Posso falar? Uhum. Eu pensei que eles iam falar sobre o mal das cirurgias plásticas. Porque ele está falando, né? A imagem que a gente tem ali é uma mulher que vai fazer alguma aplicação ali no rosto, né? Aí vocês veem, né? O título, enfim, ele fala sobre o Império da Vaidade, mas pelo título a nossa mente nos leva a outros caminhos, né? A gente tem aquela ideia de que ele vai falar de outras coisas, né? Os benefícios, né? A gente tem ali a imagem, então a gente tem lá os benefícios da plástica, enfim, né? Coisas do tipo aí. E ele leva a gente para um caminho totalmente contrário, né? Ele está apresentando uma indústria, um comércio que explora a fragilidade do ser humano como um todo, de ser feio, gordo, alto, baixo, narigudo, enfim, né? Velho, novo, fraco, para a ideia capitalista, né? A forma de fazer você consumir, né? Essa que é a ideia aqui que a gente tem do texto, relacionado ao texto e não relacionado ao título, né? Número 2. Ao terminar de ler o texto, elas se confirmaram? Por que o autor escolhe esse título? Que outro título poderia ser dado ao texto? Temos 3 perguntas aí. Com base no título, você associou a leitura ao título? Sim, professor. Não.
Eu não associei, né? A gente vê que o título ali, ele, como eu falei, ele leva a gente para um outro caminho. Mas teve um colega que disse que associou, fez associação aí do título ao texto. Por que o autor ele escolhe esse título, pessoal? O que vocês acham? Porque ele coloca como se o mundo fosse um império mesmo, tipo, as empresas lá deixando as pessoas com baixa autoestima, etc, para eles poderem consumir o produto da empresa, para eles ganhar dinheiro em cima da baixa autoestima da pessoa. Isso aí, da baixa autoestima das pessoas, correto. Perfeito, ótima observação, tá, Jonas? Quer falar alguma coisa sobre isso, ou Cauã, ou não? Eu tinha colocado isso aqui agora, eu acho que tá errado, mas eu vou falar de uma vez. Por causa dos padrões implementados pela sociedade. Não é que tá errado. Você fez uma abordagem aí de uma outra forma, mas não deixa de fugir aqui do nosso contexto, não. Tá dentro aí do contexto, que é justamente isso. Padrões que foram pré-estabelecidos por fazendo aí um gancho, né, com o que o Jonatas falou, né, com o império da beleza, né, vamos colocar assim. E aí, se você não se encaixa nesse padrão, você, das duas uma, ou você está fora da sociedade da beleza, né, ou você corre atrás para se encaixar dentro desse império, que é o que o texto mostra aqui pra gente. A gente sempre está tentando mexer em alguma coisa, porque os padrões não são esses que a gente nasce, não são nossos padrões naturais, são os padrões estéticos da indústria, né? Que você monta em você. Que outro título esse texto poderia ter? O que vocês acham? Eu colocaria a ganância pela perfeição, porque a pessoa fica gananciosa para poder ficar perfeita. Um bom título. E você, Cauã? Eu colocaria alguma coisa entre estratégia dos comércios, praticamente assim, das indústrias. Certo. Ana Clara, qual título você colocaria aí? Não sei, acho que não vem na cabeça agora. Certo, pessoal. Então vamos lá. Eu talvez colocaria, pegaria aqui um gancho, né, no texto aqui do autor aqui, do Paulo Moreira. Eu talvez colocaria o massacre da beleza, né? Talvez as pessoas se chocariam. Viu? A professora é bem dark. 4, pessoal. Se os melhores prazeres são de graça, como afirma o autor, qual o motivo de sua preocupação? Sua preocupação do autor, tá? Aqui a gente tem o sua aqui, ele pode ser ambíguo, tá? Ele pode se referir sua e o leitor ou sua do autor, depende muito do entendimento. Estou explicando aqui para vocês. Sua do autor, tá? Qual é a preocupação do autor ao produzir esse texto? Professora, você tá na 3 ou 4? 4. E eu pulei. Você fez a 3? Não. Tá, mas vamos lá. Vamos fazer a 4, depois a gente volta para 3. 4. Ele tá preocupado que a mídia faz acreditar que é necessário pagar para ter prazer. Isso aí, né? Você falou perfeitamente, né? A questão, né, midiática, ela explora muito essa questão dos padrões da beleza, seja do homem ou da mulher, né? Seja feminina ou masculina. E essa que é a preocupação, essa exposição demais, né? De tentar padronizar as pessoas nessas formas, né? Perfeito, Jonatas. Quer comentar, ou Cauã, ou Ana Clara?
Bom, se Cauã falou, eu não ouvi, tá? 3, pessoal, voltando aí ao número anterior. O autor praticamente conversa com o leitor. Como ele consegue isso? Ele nos faz perguntas que ele mesmo vai responder ao longo do texto. Isso, muito bem. E não só isso, né? Ele utiliza o que? Quando a gente aprendeu lá atrás, né, que você é um pronome de tratamento e que a gente utiliza para pessoas próximas a gente, né? Embora, né, lá num português mais antigo, você seria um pronome de tratamento respeitoso, aqui atualmente a gente utiliza, né, para pessoas que a gente conhece, tem um convívio muito próximo, né? A gente trata por você. E a questão dele tratar nós leitores como você, ele ele se aproxima da gente. Parece que somos próximos, né, do autor do texto, quando ele se refere a nós leitores como você, tá? Perfeito, Jonatas. 5. As filhas precisam ser xuxas. Pode-se observar um dos exemplos citados pelo autor para ilustrar um aspecto negativo da nossa sociedade. Qual é esse aspecto que ele tenta observar aqui, gente? Ter que se parecer com uma boneca, ser perfeita ou se comparar com as pessoas. Né? Uma tentativa. Isso aí. É uma tentativa de aproximar pessoas normais a um ícone da sociedade. Por exemplo, a Xuxa, né? Foi um ícone brasileiro de perfeição, de beleza brasileira por muitos anos, né? Agora vocês imaginam, porque vocês não me conhecem pessoalmente. Xuxa não é baixinha, né? Também não é tão alta, mas ela é mais alta que eu. Isso daí, com certeza. Aí, tipo assim, né? Vocês imaginam eu com meus cabelos escuros, olhos, ó, nada clarinhos, né? A pele nem tão branca. Vocês imaginam eu tentar parecer com a Xuxa? Nunca que eu vou conseguir o padrão da Xuxa, né? Como que eu vou ficar mais alta? Eu vou pôr uma emenda no meu osso? Cabelo a gente consegue resolver, o olho também, põe uma lente. Mas a cor da pele, tomar banho de leite de cabra, como diziam, né, lá de Michael Jackson. Vou desenvolver um vitiligo para ficar branca, sabe? Umas coisas sem noção, né? A gente tentar alcançar um padrão de beleza de uma pessoa que é totalmente diferente, né? Cada um tem um padrão próprio, cada um nasce de um jeito. 6. De que recurso se vale o autor para incluir o leitor entre os que vivem sobre a cultura atroz? Qual recurso que ele se utiliza, pessoal? Então, ele pergunta o seguinte. O que é cultura atroz? Oi? O que é cultura atroz? Atroz, a crueldade, a atrocidade, né? Seria e viria algo desumano. No texto, pessoal, ele faz lá uma citação, né? Homens como chefes de famílias, né? Suas filhas e namoradas. Ou seja, ele meio que associa pessoas comuns a um padrão estético que provavelmente a gente não alcança, né? Você consegue se aproximar, mas não consegue alcançar. 7, galera, para a gente finalizar. O autor nos caracteriza como infelizes, ansiosos e neuróticos. No parágrafo seguinte, ele amarra suas ideias associando a esses 3 adjetivos, a esses 3 substantivos. Peraí, me perdi aqui. No parágrafo seguinte, ele amarra suas ideias associando os 3 adjetivos, provavelmente aos 3 substantivos, tá? Quais são eles? Explique por que temos cada um desses sentimentos. Vocês conseguiram aí associar os adjetivos dados lá, infelizes, ansiosos e neuróticos, aos substantivos abordados por ele no parágrafo seguinte? Ou não? Ou não? Ele aborda isso lá no finalzinho, né,
Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer dizer, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos e neuróticos. E no parágrafo seguinte, ele vem falando aí sobre a ditadura do corpo, né, que te obriga a obter uma perfeição que, na verdade, a gente precisa pagar ou comprar produtos para a gente conseguir, tá? Então ele vem falando o quê? Sobre a impotência, né? A ideia aí que ele aborda lá no número 7 é o quê? Ele faz a seguinte pergunta: quais são eles? E explique por que temos cada um desses sentimentos. Ou seja, a impotência da gente. Nós não podemos, né, contra a ação do tempo, que age contra o nosso corpo. Ou seja, nós envelhecemos, nós ficamos gordos ou magros, né, quando as pessoas envelhecem demais. Os cabelos ficam brancos, e por mais que a gente compre tinta, por mais que você compre produto para as rugas, por mais que você compre shakes diet, a gente não consegue, porque o tempo não para e faz parte da vida de qualquer pessoa. Todo mundo envelhece um dia. A ideia e o sentimento que ele fala aí é a impotência. Então tenta-se controlar isso, mas não se consegue, porque o tempo, como o nosso como Cazuza, né, um ótimo compositor aí, ele fala, o tempo não para ninguém. Pessoal, dúvidas aí? Sem dúvida. Ok, galera, tá ficando então praticando em casa do módulo 19 e do módulo 20 para vocês fazerem, tá? Lembrando a vocês, cada módulo entregue valendo meio ponto. Não deixem de fazer, galera. Já me despeço de vocês. Boa semana, boas aulas para vocês. Até a nossa próxima aula e chamada aqui conferindo os nomes, tá? Quem eu chamar já pode sair. Ana Clara. Eu? Aqui. Tchau, tchau, Ana. Cauã. Presente, professor. Tchau, tchau, Cauã. Tchau, boa semana, professor. Para você também. Jonatas. Eu, Tchau, tchau, Jonatas. Até a próxima. igualmente.